Quero ministrar nesta noite a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos do 1 ao 10, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosas sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como Ele me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre pele, nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei conforme Ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Amém. Glória a Deus. Pai, nesta noite fala conosco, Pai. Sua palavra, Senhor Deus, é poderosa para mudar cativeiro. Sua palavra é poderosa para mudar cenários, Pai. E nesta noite, com certeza, início de uma campanha Jornada Feliz. Tem muitos aqui que precisam ter o cenário da sua vida mudado, Senhor, tanto na área familiar, como na área financeira, como na área pessoal. E eu peço, Espírito Santo, da mesma forma que o profeta aqui profetizou dos quatro cantos, eu profetizo nesta noite: vem dos quatro cantos sobre esta igreja e opera com o teu milagre. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assentai-vos. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela fala sobre esta passagem de Ezequiel 37. O profeta Ezequiel, a palavra de Deus diz que o Senhor leva ele numa visão. O Espírito do Senhor toma ele e leva ele em uma visão a um vale de ossos secos. E esse vale de ossos secos, até tem uma imagem aqui para você meio que visualizar algo. O Senhor está falando para o profeta Ezequiel: está vendo esse vale de ossos secos aqui? Ossos sequíssimos, diz a palavra. E ele faz questão de intitular sequíssimos, porque é menor a chance ainda de qualquer reação. Mas ele fala: você crê que esses ossos podem reviver? Eu acredito que Ezequiel, para não faltar com respeito, ele olha e diz: Deus, tu o sabes, né? Porque quem é que vai olhar para um vale de ossos secos e achar que vai vir vida ali? E quando ele fala tu o sabes, é como nós um dia. Quantos de nós um dia chegamos na casa do Pai como um vale de ossos secos? Chegamos aqui de uma forma arrebentados. Chegamos na presença de Deus como se fosse a última porta que nós poderíamos bater. Porque na verdade a primeira porta que nós deveríamos procurar é a casa do Pai, mas é a última que nós procuramos muitas vezes. E o profeta Ezequiel vem falando sobre isto. Talvez você passou uma fase da sua vida como esses ossos aqui, sequíssimos. Você não tinha força, você não tinha vida em você mesmo.
E então você lutava, você fazia um esforço, mas o Senhor via você, amém? O Senhor via a situação em que você se encontrava. E então a palavra de Deus diz que Ele fala para o profeta Ezequiel: crê que esses ossos podem reviver. Ezequiel diz: tu sabes. E ele diz: então eu vou mostrar para você que eu vou começar a colocar nervos. Ossos com ossos vão começar a se juntar. Agora eu quero que você imagine aqui, cabeça aqui, outra perna lá, e de repente cada osso começa a procurar o seu osso. E a Bíblia faz questão de intitularizar e de enfatizar, dizendo: um rebuliço aconteceu. Então você pode imaginar nessa noite esses ossos todos procurando a sua parte, o seu osso, o joelho procurando o dono da sua, o seu dono, a sua cabeça. Que bagunça que não foi isso. E aí o Senhor fala com Ezequiel e diz: assim está o meu povo, como esse vale de ossos secos está o meu povo. Eles me conheceram como o único e suficiente Salvador da vida deles. Eu caminhei com eles, eu abri o mar vermelho, eu tirei água da rocha, eu mandei maná do céu, eu abri o mar vermelho e não faltou nada. Sapatos cresciam junto com os pés, a roupa crescia junto com o seu corpo. E eles esqueceram de mim e começaram a servir a falsos deuses. E aí o Senhor começa a dizer para eles: mas eu tenho condições de fazer com que esses ossos venham a reviver. Talvez você que está aqui nesta noite se afastou do caminho do Senhor também, andou longe da presença do Senhor. Um dia você conheceu o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, e você começou a retroceder novamente, voltar para trás novamente. E hoje você talvez chega aqui como um vale de ossos secos, não sabendo mais como agir, não sabendo para onde ir. E você hoje pensou: eu vou na igreja e Deus vai falar comigo. E eu quero dizer para vocês que a palavra diz assim, que o profeta Ezequiel diz assim: então eu profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, a Bíblia diz assim, ó: houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que um rebuliço acontecia, e os ossos se achegaram osso a seu osso. Quero dizer para você, nesta noite, eu quero profetizar que tudo aquilo que está atravessado vai começar a voltar para o lugar. Pode ser que aconteça um rebuliço na tua vida, mas esse rebuliço, em nome de Jesus, vai ser para o teu bem. Tem situações que acontecem na nossa vida para despertar a gente e dizer: vamos, porque o Senhor continua sendo Deus, aleluia. Ele continua sendo Senhor, e o rebuliço acontece na nossa vida e nos leva de novo aonde Deus quer. E aí ele diz assim: ele me disse: profetiza ao Espírito, porque na verdade Ezequiel começa a ver nervos, carne, pele, mas a Bíblia diz eram bonecos sem vida. Faltava o quê? O espírito de vida faltava. Você conhece alguém, como se diz, vivo morto? Você conhece alguém que vive dessa forma? Está vivo, mas está morto. Morto nas suas emoções, morto muitas vezes no seu casamento, morto na sua família, morto espiritualmente, morto no ministério. Você já foi tremendamente usado por Deus e hoje você olha para você está seco, você não tem vontade. Você vem para a igreja porque você sabe que é o único caminho, mas você não tem vontade. E é isso que Deus está falando aqui. E aí diz assim: diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. E nesta noite queremos profetizar: o Espírito viverá nesta noite sobre a tua vida. E você que se sente morto hoje, vai reviver em nome de Jesus. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor muda o cenário da visão. O Senhor muda esse cenário. O Senhor faz com que esses ossos que eram a casa de Israel se transformem num grande e poderoso exército novamente. Isso é profecia dada pelo profeta Ezequiel ao povo de Israel. Deus muda o cenário
Deus muda o cenário. E vocês sabem que Deus tem mudado o cenário da nação de Israel. Israel tem sido novamente agregada à sua nação. E é uma profecia. Mas nesta noite quero dizer para você, outro cenário que Deus mudou. E eu quero que você abra comigo Lucas, capítulo 7, versículo 11. Mais um cenário que Deus muda na história. Levanta a mão aqui, quem teve o cenário da sua vida mudado aqui? Você que não levantou, Deus vai mudar em nome de Jesus. Deus muda o cenário da nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 em diante. E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Existe uma mudança de cenário na vida desta mulher. Jesus chega na vida desta viúva e muda o cenário. Ela estava enfrentando um cenário, queridos, que a palavra de Deus diz que ela era uma viúva. E a palavra de Deus diz assim, que quando Jesus vai falar, Jesus diz menino, ou jovem, em outras versões, a ti te digo. Então, se era um jovem, essa mulher ficou viúva, a Bíblia não nos fala quanto tempo isto. Mas novamente na vida desta mulher a morte chega. E qual era o contexto? Uma mulher, quando ela ficava viúva, a segurança da sua velhice era o filho. Porque ele, como homem, ele sustentaria a sua mãe, ele cuidaria da sua mãe. Porque não é normal uma mãe enterrar filhos, não é verdade? Acontece, mas o normal são os filhos enterrar seus pais. E então quando esta mulher, ela vem vindo, e a palavra de Deus diz, queridos, que o costume era a viúva ou a mãe ia o cortejo, ela ia na frente, e aí atrás vinham as pessoas preparadas para levar o caixão, e logo atrás uma multidão, porque a cidade inteira se compadecia junto. E eles chamavam pessoas até para prantear nesse velório, nesse cortejo. E aí a palavra de Deus vai falando, e eu olho nesta noite para esta passagem. E aquela mulher talvez caminhava e dizia assim: o que será da minha vida agora? Meu marido morreu. Agora o meu filho, que era a esperança de alguém que ainda estivesse comigo, porque a Bíblia diz que era filho único, também morreu. A minha esperança foi embora. Você olha e não vê saída para a sua vida, como esta mulher também não via saída para a sua vida. Mas a passagem diz assim, que Jesus, ele chega primeiro na mulher, e ele diz para a mulher assim: não chore. Você já chegou num velório de alguém e disse: não chora? Não, né? A gente diz: pode chorar, que dói mesmo. Dói mesmo. Não é porque a gente é crente, que a gente é cristão, querido, que a gente não sente a dor da perda. Porque a dor da perda, sabe o que é? É a separação do corpo. Nós temos saudade. Talvez você sente saudade de alguém que partiu da sua casa. Nós sabemos que um dia nós nos encontraremos, não é verdade? Mas temos a saudade. E Jesus chega para esta mulher e diz: não chore. Mas Jesus não falou isso olhando para ela, dizendo: a tua dor não é tão grande. Não, Jesus chegou e disse para ela: não chore, porque hoje ainda eu vou mudar essa tua
tristeza. Hoje ainda eu vou transformar o teu choro em alegria. Hoje ainda eu transformo esse velório numa festa. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Jesus vai primeiro na mulher. Por quê? Porque Jesus foi primeiro no problema. Primeiro na mulher, depois no problema. Muitas vezes nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas primeiro. Queremos que o Senhor transforme nossos problemas primeiro. Mas Jesus quer alcançar você primeiro, para depois cuidar dos seus problemas. Muitas vezes nós viemos para a igreja, estamos falando de jornada feliz hoje. Nós viemos para a igreja dizendo assim: Deus muda meu marido, Deus muda minha esposa, Deus muda meus filhos. E o Senhor olha nesta noite e diz: eu quero mudar você primeiro. Porque se eu mudar você, o seu problema muda. Sabia disso? Se Deus mudar você, o seu problema também muda. Porque muitas vezes nós somos o problema que nós carregamos. Nosso temperamento é o nosso problema. A nossa ruindade é o nosso problema. A nossa genética é o nosso problema. E nós carregamos isso junto. E Jesus chega nesta noite e diz: olha, não chore, eu posso mudar o cenário da tua vida. Esse cenário de morte não vai ser para sempre. E a palavra de Deus diz que Jesus chega e diz para essa mulher: não chore. E quando Jesus fala isso, ele vai. Eu fico imaginando a mulher olhando sem entender nada. E a Bíblia diz que Jesus vai e toca no esquife. Ele toca no caixão. E quando ele toca no caixão, o cortejo para. Porque não era costume tocar em caixão ou tocar em morto. A pessoa que tocasse no morto, ou tocasse em qualquer coisa, ela era considerada impura. Então tinham sacerdotes e pessoas preparadas para esse trabalho. Mas Jesus quebra todos os paradigmas. Jesus quebra tudo aquilo que para nós muitas vezes, esse é impuro, eu não vou tocar. Mas o problema é que quando Jesus toca o impuro, a pureza de Jesus toca a vida dele e transforma, aleluia. Muitas vezes nós olhamos: aquela pessoa pecou, eu não vou chegar perto dela. Mas Jesus tem que ser tão tremendo na tua vida, que quando aquela pessoa caminhar com você, a presença de Jesus que está em você é que tem que invadir a vida dela, em nome de Jesus. Isso é palavra de Deus. Jesus toca o esquife, Jesus toca aquele caixão. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele jovem e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que no mesmo instante, no versículo 14, e chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Eu estava vendo uma pesquisa sobre essa questão de por que Jesus enfatizou isso. Levanta-te. E Lucas enfatiza: levantou, assentou e começou a falar. Queridos, uma pessoa que esteve em UTI, uma pessoa que estava numa situação de coma por muito tempo, ela só é considerada alguém que voltou quando ela começa a falar. Então o milagre de Jesus foi completo na vida deste jovem. Ele se assenta e começa a falar. E a Bíblia diz: e Jesus entregou-o à sua mãe, aleluia. Quero que você imagine esta cena: o filho morto, a mulher chorando. Jesus chega, uma multidão de um lado no velório, uma multidão vindo daqui em festa. E quando chega, Jesus acaba com o funeral, levanta o jovem e devolve para sua mãe e diz: você vai ter velhice garantida agora, em nome de Jesus. Você vai ter velhice garantida. Você vai ter alguém que vai cuidar de você. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, a tristeza, o velório, ele vira festa. Muitas pessoas perderam casamento. Muitas pessoas perderam casamento. Talvez chegaram aqui assim, casamento frustrado, casamento arrebentado. Não existe mais amor, não existe mais nada. E Jesus está falando esta noite: eu vou te devolver tudo aquilo que foi tirado de você, eu vou te devolver. Aleluia. Jesus quer tocar na tua vida nesta noite. E a palavra de Deus diz que o cenário desta mulher foi totalmente mudado em nome de Jesus, amém? Funeral acabou, o Deus que muda cenário chegou aqui nessa noite também, aleluia. Eu quero dizer para você uma pergunta: qual é o cenário que você precisa que seja mudado na sua vida?
Qual é o cenário? Quando se fala de jornada feliz, alguém pode ser feliz sem ter Jesus na sua vida? Não. Você pode ter riqueza, você pode ter todos os bens da terra. Se você não tiver Jesus, você é vazio. Você é vazio, você não tem a alegria de Deus na sua vida. Você pode até achar que essas coisas vão suprir, mas não vão. O que faz uma pessoa ser feliz é ter vida plena na presença de Jesus. E Ele tem o poder, quando eu recebo Jesus na minha vida, Ele muda o meu cenário. E aí eu poderia trazer várias passagens bíblicas. Mas um pouco antes aqui, esse povo que vinha com Jesus, a palavra de Deus diz que tinha um centurião, quer dizer, um líder de 100 pessoas. E a palavra de Deus diz que era uma pessoa que aquele líder apreciava muito. Mas ele estava doente. E aí ele chega e diz para Jesus: o meu servo está moribundo, está doente. E Jesus diz: eu vou lá para sarar ele. E ele diz: mestre, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas eu tenho pessoas subordinadas a mim. E eu digo vai e eles vão, e eu digo vem e eles vêm. Então se uma palavra do Senhor, o meu servo ficará curado. Jesus olha e diz: nem em Israel eu vi tanta fé assim. Vai, o teu servo está curado. O Senhor muda o cenário daquele homem. E naquilo Jesus chega na cidade. A história de uma viúva é mudada. Jesus vai passando num lugar com uma multidão. A Bíblia diz que uma mulher hemorrágica, 12 anos de enfermidade, ela toca na orla dos vestes de Jesus. Jesus para novamente e diz: quem me tocou? Pedro diz: Senhor, como pode? Quem me tocou? Uma multidão te oprime. Não, eu senti, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O Senhor mudou a história daquela mulher hemorrágica. Lá está indo Jesus também para mudar o cenário de Jairo. A filha dele estava morta. Jesus diz: eu vou lá, ela não está morta, eu vou lá ressuscitar. Ele muda cenário aonde tem necessidade. E nessa noite o teu cenário será mudado em nome de Jesus. Se você crê, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes em nossa vida acontecem coisas que parecem um funeral. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sentimento de um funeral não é só quando alguém está morto, não. É quando um casamento se acaba. É quando um filho vai embora. É quando alguém se perde nas drogas. Quem já não passou por um sentimento desse? Quem já não passou? Mas ei, profetiza nessa noite. O cenário tem que ser mudado através do Espírito do Senhor. Filhos, eles são herança do Senhor. A sua família é do Senhor. Ainda que você olhe e não veja uma saída, acredite, Deus quer mudar o seu cenário nesta noite, em nome de Jesus. Quando Jesus chega, sentenças são quebradas. Você está com câncer, você está com a vida anulada, você está com isso aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o médico dos médicos nesta noite está aqui para quebrar sentenças também na tua vida. E você pode acreditar: o meu Deus, Ele continua operando milagres ainda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operava no passado, opera hoje em nome de Jesus, aleluia. E nós olhamos aqui nesta noite, quero profetizar sobre você. Vai acontecer milagre na tua vida. Vai acontecer milagre na sua família. Vai acontecer milagre no seu casamento. Tem coisa boa chegando para você. Aleluia. Sabe por quê? Deixa eu mostrar para você o que acontece quando Jesus chega. E é para encerrar. Lucas 7:22. Livro de Lucas, maravilhoso, né? Médico traz detalhadamente cada situação que ele acompanhou. E olha que ele não foi discípulo visível, ou não caminhou com Jesus, mas ele dá detalhes ricos. E diz assim, Lucas 7:22. Deixa eu só dizer
está aqui. João Batista estava preso. E talvez João Batista, ele olha tão desesperado e ele pensa: por que eu estou preso aqui? Se eu batizei o próprio Salvador, como eu estou nessa situação? E talvez a fé dele foi um pouquinho mexida. E a palavra de Deus diz que ele manda um recado, 2 discípulos, e ele manda pedir para Jesus. Olha só, eles chegam e dizem, respondendo então Jesus disse: ide, anunciai a João o que tendes ouvido e visto, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos e os pobres anuncia-se o evangelho, aleluia. Aonde Jesus chega, estas coisas acontecem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e o Senhor nesta noite vai trazer vida para você novamente, em nome de Jesus, amém.